Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, que o Eterno os abençoe e dê aquela bênção maravilhosa. Hoje vai começar a continuação do nosso vídeo. Eu demorei um pouco a voltar para gravar o vídeo porque eu estou com minha filha no hospital, que o Eterno vai estar curando ela, né? Mas isso não me impede de eu falar aquilo que é a verdade, né? Como tem que ser dito, certo? E como sempre, vamos fazer o Shema Israel, a bênção divina do Eterno para todos aqueles que estão conosco. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Waitad, Shema Eloah, Afkal Lebabak, Afkal Nafshaf, Afkal Meldag, Wayodebari Ale Shanukin, Sabakan Lebabak, Shinatima Lebanek, Daber Tabima, Afshim Tag Babetek, Afriktak Badarek, Bashkabak of Kumar, Kashat Timalut Aliaded, Wayota da Foto Benenek, o Catatima Mazuzot, Beto Afsharek. Louvado seja o Todo-Poderoso de Israel, nosso Criador e mantenedor e curador de nossas enfermidades. Então vamos lá. Eu falei da última vez sobre a questão do que é interpolação, né? Então o que é uma interpolação? Os manuscritos, por exemplo, eram antigos rolos compostos por tira de papel ou por páginas quadradas de papiro, no caso. No caso, eles eram colocados uma após a outras para formar uma faixa comprida, né? Então, para introduzir um novo texto, um manuscrito inicial, bastava descolar duas páginas e intercalar entre elas outras páginas, colocando por sua vez o pedaço de pele ou a página de papiro que contivesse os novos textos. De qualquer modo, ao fazer isso, às vezes podia acontecer a interpolar, né, a fatalidade de ver que uma frase acabou cortada em duas, por exemplo. Então ele ficava obrigado a finalizar em cima do pedaço que estava faltando, ou seja, da última página, introduzindo. Ele tinha que colocar de qualquer jeito um texto que combinasse com o cabeçalho da antiga pilha, né, da antiga página imediatamente posterior. Por quê? Porque cada um desses dois fragmentos dava então a origem a uma nova frase, mas a segunda constituiu uma cópia, né, ou seja, um flagrante da primeira. Repetir os termos e o giro, daí o nome de interpolação repetida, que se aplica a esse artifício fraudulento dos escribas lógicos, dos escribas anônimos dos primeiros séculos. O teólogo alemão protestante Wendt foi o primeiro que descobriu em Atos dos Apóstolos dois casos patentes de interpolação repetida. O primeiro exemplo está relacionado com a lapidação de Estevão, tipo aqui no Atos capítulo 7, versos 57 e 58, diz o seguinte, ó: mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Aqui temos uma lapidação, uma interpolação. Você vê que ele se repete, né? Ele se repete no padrão do início para o fim. Então, e apedrejaram, e o apedrejavam. Tá entendendo? Então, assim, isso é uma interpolação, um texto, fora de contexto, para dar uma menção de que ele seja sagrado, entendeu? Então, assim, eu tenho aqui em minhas mãos, eu vou ter que ler um texto aqui para você ver o que é uma interpolação. Por exemplo, aqui, eu acho que eu já te dei um exemplo no vídeo passado sobre o que é uma interpolação. Vamos aqui, aqui temos aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 13 e 20, olha só, diz o seguinte: e chegando Nazaré, nas partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Escuta aí. Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue,
mas meu Pai que está no céu. Para você ver que a idolatria é grande. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, olha só, e aqui está a interpolação, e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mudou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Nazareno. Está entendendo? Entendeu como é que funciona o negócio? Então, esta audaciosa interpolação é necessariamente posterior ao século V, né, 4, aliás, século IV, dado que naquela época, como já dissemos, já falei uma vez, por ordem de Constantino e sob a vigilância de doutores como Eusébio de Cesareia, se unificavam os evangelhos oficiais, que se enviavam em séries de 50 exemplares a diversos bispados do Império, no caso do Império Romano, né? E recolhiam os antigos desatualizados. É perfeitamente claro que se os editores e copistas anônimos tivessem conhecido essa passagem, os manuscritos mais antigos de Marcos, Lucas e João também a teriam. Ou seja, não há nada disso neles. Além disso, em nossa época, ninguém teria a audácia de introduzir nas versões desses mesmos evangelhos os chamados sinópticos. Mas de onde saiu isso? De onde saiu essa história? Foi uma citação, sair da mente de Jesus, ou algo mais escondido? Simples, amigo. Simples. Amigo que entende, que gosta e acha que a Bíblia é sagrada. Você não adivinha? É um plágio descarado. Primeiro, onde é que está esse texto? Onde é que eu posso... Bom, você se vê lá em Isaías capítulo 22, versos 20 e 22. Presta atenção. E será naquele dia que chamarei ao meu servo Elaquim, filho de Elquias, e vesti-lo-ei da túnica e cingilá-ei como teu cinto. Entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave... Olha só, aqui está o texto que foi colocado lá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Muito simples. Pegamos alguns versículos do Antigo Testamento, mudamos algumas palavras e nomes, mostramos como as palavras originais, como se fosse original do Nazareno, e bingo! A interpolação está feita. Nada melhor do que um autoplágio bíblico para fundar uma igreja de quebra, cumprir umas supostas profecias. Mais fácil do que isso, impossível. De todas as interpolações sucessivas que sofreram os textos canônicos, esta foi certamente a mais lucrativa. Por quê? Porque se você que é evangélico, diz que a igreja católica é do mal, que vai pro inferno, aquela coisa toda, pô, tu tem a Bíblia dos caras. Tu tem a doutrina da mesma igreja, segue a mesma coisa. Ah, mas não adoro imagem, mas tu tem o livro das imagens, filhinho. Pois justificar a criação e implementação de toda a montagem que hoje conhecemos como Vaticano, isso se chama assim plágio. O Vaticano e sua corte papal te deu esse livrinho que você tem, chamado Bíblia, para você acreditar que lá foi, né, um livro sagrado, mas não foi. Eu tenho aqui mesmo, eu quero ler um texto para você aqui, que diz o seguinte, eu vou te explicar o que é uma interpolação. Olha só. Uma interpolação ela é uma alteração de texto pela inserção de palavras ou pequenas frases. As interpolações bíblicas são aqueles fragmentos de texto que foram sendo acrescentados ao longo do tempo à Bíblia para formar o livro que existe, que você tem hoje. Isso chama de sagrado. Nem precisa dizer que isto não tem absolutamente nada de inspiração divina. Mas, ao contrário, desmascara a Santa Bíblia e a revela como um livro manipulado e alterado por interesses pessoais do próprio Vaticano, do próprio Igreja Romana. Agora, como é que se detecta essas interpolações? Como é que eu sei que eu estou lendo uma interpolação? Simples. Já te mostrei ali no livro de Isaías. Lembra que lá ele fala assim, ah, Pedro, eu vou te dar a chave do céu, que ninguém feche, que ninguém abra. É a mesma coisa que esse texto foi tirado lá algumas partes do livro de Isaías, colocado ali como se fosse palavra do Nazareno. Ou seja, uma pessoa, um investigador treinado, discernimento facilmente, ele discerne facilmente essa interpolação, ao constatar que a maior parte
que a maior parte do tempo, o fio do discurso, aqui no caso, do fio do discurso inicial, ele se rompe e que aparece perturbado da harmonia do estilo. Tipo agora, eu vou citar como exemplo uma célebre passagem de Suetônio sobre o incêndio de Roma. Olha só, limites ao luxo foram impostos, as festas públicas foram reduzidas à distribuição de alimentos. Olha só, foi proibido vender nas tavernas qualquer prato cozido, com exceção de verduras e legumes, quando antes se via todo tipo de comida. Os cristãos foram entregues à tortura, gente dada a uma superstição nova e perigosa. Foram proibidas as corridas de quadrigas, que um antigo costume autorizava a vagar pela cidade para se divertirem. E foram banidas, por sua vez, as pantomimas e suas caretas. Bom, eu li aqui uma carta, uma história, e é evidente que o estilo de Suetônio, merecia mais que uma interpolação, não grosseira e torpe desse jeito. E pior, eu fiquei perguntando, o que está fazendo essa condenação aos cristãos no meio da venda de alface e legumes? História sem pé nem cabeça, como é que a pessoa está sendo decapitada lá? Ah, mas é porque tinha muito fazendeiro, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu tô com o cabelo grande aqui, tá caindo meu olho aqui. Então, olha só. Dos jogos que alface e legumes cozidos e dos jogos noturnos dos condutores de carro. Por isso, a maioria dos exegetas imparciais acredita que toda parte que está escrita em vermelho nesta citação é uma interpolação estranha ao texto inicial de Suetônio. Nos evangelhos canônicos, uma das interpolações mais audaciosas que existe é a que se refere à célebre chave de Pedro, e que afirma assim a primazia do bispo de Roma sobre todos os demais. Vejamos esse célebre texto. O Nazareno acaba de perguntar a seus discípulos, filhos vou dizer, acaba de perguntar a seus discípulos e seus irmãos, né, de fato, o que pensam dele. Todos respondem que é o Cristo, Filho de Deus vive, etc, etc. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, tá entendendo? Entendeu? Aí que vai ter um vento que dá uma mudança. Então é o seguinte, como eu estava falando, que todos responderam que o Nazareno é filho de um Deus vivo, etc, aquela história toda. Aqui diz o seguinte, as interpolações que estão no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas só que João, ele ignora totalmente esse episódio. Por quê? Porque no capítulo citado de Mateus, depois do verso 16, se interpolou um novo texto, que se converteu no versículo 17 e 18, que diz assim, eu tenho aqui Mateus 16, 17, 18 e 19. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, que tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, aqui está uma interpolação, um texto que vem de um outro livro, colocado dentro desse texto aqui para como se fosse real, o que ele falou, que é uma interpolação repetida, assim como mostrei para você aqui no livro de Atos. Agora vamos ver algumas outras contradições aqui, básicas que tem aqui. É tipo aqui, muitas questões dizem, mas ninguém sabe a volta dele, mas a Bíblia diz que ele não voltará. A Bíblia diz que o Nazareno não voltará. Mas diz assim, porque ele diz que se eu não for, tá. Então, a grande promessa para os cristãos é a de que o Nazareno, né, voltaria depois de ter sido executado no madeiro, né? O que acontece? Estamos somente aí, como vou dizer, imaginando que ele existiu, como se não for tendo ideia como se ele tivesse existido, coisa que sabemos que ele nunca existiu, não é o caso. Examinando aqui a Bíblia, essa promessa é ratificada várias e várias vezes. O retorno dele, o suposto retorno dele, deveria ocorrer de imediato ou não. Será que seria de imediato ou não?
já se passaram mais de 2000 anos, mais de 2000 e poucos anos, né? Desde que ele foi pregado no madeiro e, né, e posto lá como se fosse um herói, né? Vamos aqui vamos examinar isso e aproveito para agradecer a você e aos verdadeiros autores das diversas passagens deste artigo, e a maioria também tirada da comunidade de alguns conhecidos, né? E também de um colega meu que eu tenho, que a gente estuda muito teologia, ele me prestou para me passar isso aqui. Na verdade ele me deu, e a outra parte eu só comprei. Esse aqui é um artigo muito interessante. Então assim, ele, Nazareno, ele estabeleceu um prazo para a sua volta. Mas como assim, irmão? Estabeleceu um prazo para a volta? Não, Jesus estabeleceu um prazo para a volta dele. Aqui no livro de Mateus 24:34 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará, olha só, no termo presente, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Isso também está em Marcos 13:30 e Lucas 21:32. A geração passou, todo mundo morreu e nada se cumpriu. Ah, mas ele está falando da geração. Não, ele está falando esta, no termo presente. Se você estudou mais português, sabe muito bem quando você fala. Se eu for ter uma conversa com você. Ah, mas esta tarde, não vai passar esta tarde sem que alguma coisa aconteça. E a tarde passou-se e nada aconteceu. Outra que eu tenho aqui é Lucas 24:34, que diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer, olha só. Ele sempre afirmando o termo presente. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. E isso mostra que a palavra geração, na passagem, tem seu quê? Tem o seu sentido usual, que naturalmente ocorre ao leitor, em uma primeira leitura do texto, no caso, o conjunto das pessoas cujo tempo de vida se sobrepõe em uma determinada época, confirmando o prazo de meados do século II para a volta do Nazareno. E não foi isso que aconteceu. Aqui no Mateus 10:23 é o seguinte: ó, quando o povo vos perseguir, olha, presta atenção, quando o povo vos perseguirem nessa cidade, fuja para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabarei, olha só, que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que veja o Filho do Homem. Embora essa passagem não cite o prazo de uma geração, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração seria tempo suficiente para que a suposta boa nova do Nazareno fosse anunciada em menos da totalidade da cidade de Israel. É até inconcebível que todas as cidades já não tenham até hoje sido visitadas por tantos cristãos que vai para lá e tentam pregar alguma coisa e não vai dar certo. Eu te pergunto, ele já veio? Você vê que ele usa o termo antes de morrer, todos que agora, não no tempo de hoje, no meu presente, mas no tempo que se ele tivesse existido, seria no tempo dele. E aí, cadê o pessoal? Cadê o cara? Aí, ele deu o prazo. Agora, eu vou te mostrar o prazo sendo confirmado. Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, verso 27 e 28, diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E agora veja só. E então retribuirá cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão no tempo de hoje, aqui estão, não provarão a morte, até que venha ver o Filho do Homem no seu reino. Também está em Marcos 8:38, 9 verso 1, e Lucas 9, verso 26 e 27. Ele também fala também que Caifás deveria presenciar a vida dele, lá em Mateus 26, 64. Respondendo Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Também Marcos 14:62. Eu te pergunto, já aconteceu? Nada disso aconteceu. Ele não veio. Ah, mas a mãe, você fala para o futuro. Filhinho, quando eu te digo agora, hoje, já, imediatamente, eu não estou falando para o futuro. Eu estou falando para o termo presente. Então você que está lendo a Bíblia e está pregando, mas isso aqui é lá para a nossa geração, que vou dizer, vou pregando o evangelho e etc, etc. Para com isso, meu irmão. Tu está sendo enrolado por essa Bíblia aqui. E os primeiros cristãos acreditavam que presenciaram o advento. Os primeiros cristãos naquela época achavam que já estava o tempo do fim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, diz o seguinte: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, olha só, nem todos dormiremos, inclusive ele, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós, incluindo ele, Paulo, seremos transformados. Paulo, ele se inclui entre os que irão testemunhar a suposta vinda do Messias. Notem o seu uso do pronome nós. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, 14, 15, ele diz o seguinte, ó. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, nós com ele, no tempo dele, para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já dormem. Ou seja, ele achava que não ia morrer. Achava que o tempo estava ali, que ia dar tudo bem, ia dar maravilha. E eu pergunto, cadê Paulo? Cadê a galera? Isso, lembre-se, que eles usam o termo nós, o termo presente que Paulo estava falando. Aí cadê o Nazareno? Cadê o seu Salvador? Ah, mamãe, tem um texto bíblico que diz que muitos perguntarão, cadê o seu Cristo e tal? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia para quem? Para te induzir, dizer que as pessoas vão pregar contra o sistema e aí está aí cumprindo a profecia. Por favor, né? Você acha que a igreja romana ia fazer uma coisa por metade? É claro que não. Os romanos que mataram Nazareno presenciariam só a volta dele, porque aqui em Apocalipse no 7 diz, eles que vêm com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Tá entendendo, né, que negócio? A mentira rola grande. Os primeiros cristãos, ele acreditava que já viviam os últimos tempos. Deixa eu ver, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para a vista nossa. Olha só, para que já são chegados os fins dos séculos. Já são, então eles já achavam que tinha chegado o fim do século, já acabou-se tudo. Lá em Hebreus 9, 26, fala o seguinte, mas agora na consumação do século, mas agora o termo presente, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado por sacrifício de si mesmo. Mas o termo, eles usam o termo, já são chegados, mas agora são. Aqui em Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguém, isso aqui é um apelo terrível que as pessoas da igreja falam, para dar uma indução psicológica. Antes, demonstremos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então eles acreditavam. Tá vendo, meu irmão? Você está sendo enganado. No livro de Atos, no capítulo 2, verso 15 a 16, diz, eis os homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Criador, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Ou seja, ele está dizendo, mamãe, chegou o último dia. Não, filho, ele estava falando do tempo dele. Lê esse negócio direito, ele estava falando do tempo dele. Vou botar até o óculos para subir. Estava falando do tempo dele. Aqui em 2 Pedro 3, 3 a 4, diz o seguinte, ó. Os últimos dias verão escarnecedores com zombariando, dando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa de sua vida? No caso, se eu fosse um cristão e alguém me pregasse isso, citaria essa passagem. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse texto aqui de 2 Pedro, eles usam muito, mas o cara tá falando aí, tá se cumprindo pena, por favor. Esse aqui é um texto tendencioso mesmo. Outras declarações que mostram a iminência volta do Nazareno, tipo João 5,25, que ele diz, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E vem a hora e agora é no termo presente. Romanos 16, 20 diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos teus pés. Paulo até mesmo sugeriu que se não fizesse plano para o futuro. Lá em 1 Coríntios 7, 29, 31, diz o seguinte, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abreveia, olha a armação, ele se abreviou, pelo que doravante os que têm mulher, seja como se não tivesse. Olha o conselho idiocrático dele aqui, Os que choram como se não chorassem, tá entendendo? Os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possessem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Ele está dizendo o seguinte, que o homem que tem mulher, que ande como se não fosse casado. Meu irmão, se você que é casado, segue essa Bíblia e anda como... É por isso que tem traição. A igreja está cheia de gente com chifre na cabeça, pegando gaia e achando que a santidade por quê? Por causa de Paulo. Doravante, os que têm mulher, seja como se nós tivessem, pelo amor de Deus. Como é que tu tem uma mulher e vai agir como se não tivesse uma mulher? Ou um homem? Casal. Em Hebreus 10, 37, olha só. Pois em bem pouco tempo, aí aquele que há de vir virá e não tardará. E tá tardando até demais, né? Então, Tiago 5, mas vai vir como ladrão, vai roubar. Tiago 5, 7, 8. Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Próxima do quê? De te enganar? De te enrolar? Aqui 1 Pedro 4,7. Mas está próximo o fim de todas as coisas, portanto, seja sobre vigiar e oração. Por favor, pelo amor de Deus. Aqui o Apocalipse, por ser justamente uma profecia simbólica da volta triunfante do suposto Salvador, ele abunda em avisos sobre a iminência dele. Tipo aqui, eu tenho aqui. Apocalipse 1, verso 1. Revelação do Nazareno que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. No verso 3 ele diz, porque o tempo está próximo. No capítulo 3, verso 1 de Apocalipse, venho sem demora. No capítulo 22, 12, eis que cedo vem. Apocalipse 22, 20, cedo vem, certamente vem. Em Apocalipse 22, 12, eis que cedo vem. Ou seja, como percebemos, onde posso perceber, os textos aqui realmente estão dando a entender que o seu retorno era iminente e aconteceria ainda no tempo de vida de algum dos seus discípulos. Agora, deixa eu te perguntar, isso aconteceu? Não. Irmão, o cristianismo é tão real quanto a lenda da fada do dente, ou as fantasias mirabolantes de uma mente louca que quer te colocar na cabeça. Agora, se você quer continuar esperando, é problema seu. Problema seu. Seu, né? Agora, seu Deus triuno, que foi inventado, não virá. O que você prefere? Saber ou acreditar? Aqui tem, eu te dou aqui duas pilas. Aqui tem uma vermelha e aqui tem uma azul. Agora faça a sua escolha. Escolha qual você quer. Você quer saber ou você quer acreditar? Você quer saber se tudo é verdade ou quer continuar acreditando no que você acha que é verdade? Tá entendendo? Então, é isso que acontece quando as pessoas estão enganadas. Elas são tão lobotomizadas que acreditam que tudo que está sendo ali é real. Tudo que está sendo ali, não, mas não pode ser, entendeu? Ah, você tem medo de ser castigado, meu irmão. Tem tanta gente fazendo tanta maldade e não é castigada. Tem tanta gente fazendo tanta coisa ruim e não é castigada. Irmãos, existem várias passagens do Novo Testamento em que os escritores fazem um grande esforço de aplicar certas passagens do Velho Testamento. Há várias citações do Taná, há várias citações dos trechos encontrados nos Salmos, no suposto profeta, na lei mosaica. O interesse é que nem mesmo assim existe uma coerência na Bíblia e nem as passagens que os escritores do Novo Testamento podiam confirmar a citação conferindo nas cópias disponíveis do Velho Testamento. Nem estes relatos escapam das contradições. Por quê? Vamos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 8, onde está escrito onde está escrito bíblico, ele cita um acontecimento registrado em Números 25, 9. O relato de Números conta uma ocasião em que os israelitas começaram a adorar o Criador, começaram a adorar um Deus cananeu, deixando o Todo-Poderoso super chateado e zangado, né? Na sua fúria ele mata 24 mil pessoas. O escritor de 1 Coríntios, comete um erro terrível, historicamente terrível e infantil. Outro exemplo se encontra em Mateus. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios ele fala o seguinte, que foram mortos 23 mil pessoas. Eu te pergunto, foi morto 24 mil pessoas ou 23 mil pessoas? Outro exemplo que se encontra em Marcos 2, 23 e 28, que nesse texto Nazareno é questionado pelos fariseus devido ao fato de que os seus discípulos, ao atravessar um campo de trigo, arrancam alguns grãos e os comem no sábado. Já o Nazareno cita uma passagem do Velho Testamento, lá em 1 Samuel 21, 6, onde Davi e alguns de seus homens, fugindo da perseguição implacável do rei Saul, refugiaram-se em Nob. Ali o sacerdote daria os pães da propiciação, que eram sagrados. E você vê que isso é uma blasfêmia. Então, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos que estão no meu canal, a gente tem muito o que conversar. Você quer saber da verdade? Quer mesmo? Então fique atento ao meu próximo vídeo. Peço que o Eterno Israel te abra essa tua mente, te mostre a realidade como ela é, porque, meu irmão, você está sendo enganado pelo sistema, você está sendo enrolado pelo sistema, tá entendendo? E temos muito a estudar. Olha, tem uns textos que, sabe isso aqui? Tudo isso aqui é estudo, para estar compartilhando com você, para que você possa
se libertar do sistema religioso e o Eterno possa te abençoar. Por quê, meu irmão? Porque chega de ser enganado. Só existe um ser superior. Todo o livro sagrado da Torá sempre fala, eu sou uma outra, eu sozinho fiz as coisas, Deus nenhum estava comigo. Aí você vai acreditar no cara, não, mas Jesus estava com ele, mas o Espírito Santo estava com quem que Espírito Santo? Se você tem mais de um Deus, você é um idólatra. Assuma. Ah, mas ele enviou seu filho, que filho? Que filho? Próximo estudo, a gente vai falar sobre salvação. O que é salvação? Será que existe uma tal salvação? E outra, ser salvo do quê? Ainda continuando sobre as contradições da Bíblia. Que o Eterno te abençoe. Shalom e até mais.